Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fala Xixia. Então fique agora com a vinheta. O tema de hoje é achando glória nas pessoas. E eu convidei uma pessoa que eu particularmente vejo que ela faz muito isso, que ela sempre ama os improváveis, que ela olha para as pessoas e extrai o melhor dela, que ela acredita nos outros, que é a Letícia, que é líder do nosso IT social, que sempre está aí nas ruas, sempre está cuidando das pessoas, que é pau para toda obra, que não tem tempo ruim. Então, obrigada por participar, por estar aqui hoje, por falar um pouquinho de você. Então, começa se apresentando, falando quem é a Letícia, um pouquinho da sua história. Oi, gente. Eu me chamo Letícia, sou casada há 27 anos, tenho 2 filhos e há mais de 30 anos, né, eu trabalho com missões. Eu comecei amando um projeto na África, mas desde criança eu sempre eu via minha mãe fazer muitas coisas, ajudar as pessoas, eu via minha mãe se dedicar, sabe, sempre ajudar o próximo. E é engraçado que a forma que ela ajudava, isso foi me contagiando, como ela fazia, Uhum. o amor que ela recebia qualquer pessoa que batia na porta da nossa casa. E aí ela chegava e ela ia conversando, né, falando de um amor que minha mãe nem conhecia também, porque naquela época minha mãe não conhecia Jesus, mas isso era impactante, porque as pessoas chegavam para pedir alguma coisa para ela e ela sempre disposta a ajudar, ela sempre tinha um sim, Eu né, não para sei as se pessoas. você sabe, mas no primeiro episódio eu chamei o meu pai, né? E foi a mesma coisa. Que eu via meu pai fazendo isso. Então, hoje, se eu sou a líder que eu sou, se eu aprendi muitas coisas do cristianismo e como cuidar das pessoas, foi vendo meu pai fazendo isso, né? E eu lembro de Jesus quando ele fala assim: Eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Então, a É gente tem a verdade. referência na terra e aquilo que a gente não quer copiar, a gente tem a referência celestial, né? É, Para nos ensinar. E como que impacta, né? Desde criança a gente aprende impacta, isso. impacta. E criança, eu nunca fui muito uma criança de gostar de desenho, de ficar assistindo muita televisão. Então, e naquela época também era mais difícil, né? Na fase que a gente vivia, era uma coisa mais limitada, né? Então a gente não assistia muito televisão. E quando eu via alguma coisa, era o Jornal Nacional, porque meu pai assistia, então eu ficava assistindo também. Então eu via muita coisa sobre a África. E aquilo me despertava aquelas pessoas abandonadas, aquelas pessoas sem uma referência, muitas vezes buscando conhecer quem elas são, buscando uma identidade que elas não têm, né. Então, Uhum. aquilo me impactava. E depois disso, eu, por ver minha mãe ajudar as pessoas, aquilo tocava meu coração, né, que eu achava que a forma melhor de amar alguém é você estendendo a mão. Então eu via minha mãe fazer isso e eu acabei replicando, e isso por ver ela ser meu espelho, né. E um tempo depois, minha mãe, depois de muitos anos, eu me converti, e aí minha mãe se converteu depois, e e hoje a gente conversa muito, né, sobre propósito, sobre o que eu faço, e eu falo para ela que eu vejo Deus e ela no que eu faço, sabe. Que sempre, às vezes, eu saio de algum lugar, eu fico emocionada lembrando de coisas pequenas que eu vi minha mãe fazer. E eu falo que muito disso eu devo a ela. Uhum. E como que surgiu, desde pequena, né, você foi pensando, né, você foi com o coração ardendo, mas como foi tomar essa decisão de ir para a África, de cuidar de pessoas, né, que eram viciadas, de estar na rua, cuidando das pessoas de rua, como que isso foi surgindo depois? Então, eu morava numa quadra, eu fui criada no Gama, né, eu nasci e fui criada lá no Gama, cidade satélite, e lá tinha muito na minha infância aquela fase das gangues, né, das gangues nas regiões e tal. E aí, na nossa quadra, era a maior gangue que tinha, que controlava tráfico de droga, né, muita quadrilha mesmo, eles então o que aconteceu? Eu ficava vendo muito aquilo, e eles, de alguma forma, sabia que a gente era da quadra, da região, então eles não mexiam com a gente.
E aí eu ficava observando muito o que eles faziam e eu começava a perceber que tudo começou de um desequilíbrio familiar. Uhum. Né, então que a referência era a família. Então eu fui criada num local onde eu via pessoas, se envolvendo no mundo das drogas, no mundo do crime, e apesar de tudo isso, minha mãe criou nós são 3 filhos, e ela criou a gente e a gente nunca se envolveu com droga, pra beber, alguma coisa assim, né. Então, às vezes, o pessoal ri até quando eu trabalho com o pessoal situação de rua, casa de recuperação, eles me perguntam: "A senhora já se drogou? A senhora já se envolveu em alguma outra coisa?" E eu falo: "Não". Por incrível que pareça, eu nunca fiquei bêbada na minha vida, até porque eu não gosto de beber, e aí eu fui despertando um amor que eu não conhecia, que eu não entendia, mas que quando Jesus entrou na minha vida, ele já foi mudando tudo isso. E aí eu fui entendendo que realmente aquele mesmo amor que me resgatou, era o amor que Jesus queria levar para essas pessoas. Então, eu comecei a lembrar, voltar à minha infância e ver a adolescência, essas pessoas. Então, no meio do crime, da droga, eu tive amigos que, como diz, sobreviveram, né. Aham. Um se tornou delegado, um se tornou juiz. Hoje esse que é juiz, ele é pastor de uma grande igreja lá no Gama. E então a gente vê que há possibilidade, que a gente tem que acreditar no próximo, né. Uhum. E há uma ordem de Deus, né, de amar o seu próximo como a ti Aham. mesmo, né. Eu acho que esse é um desafio, né, a gente vê que Jesus ele fez isso, que Jesus ele amou os improváveis, né, então os que a sociedade não queria, o que a sociedade excluía, os que tinham cheiro de peixe, os que eram traidores, né, igual cobrador de impostos, então aqueles que a sociedade não queria, Jesus olhou e extraiu delas o O melhor, e eu melhor. acho que esse é o evangelho, né, até lidando, né, no meu caso com a adolescência, e você acompanha de perto como é, às vezes é uma fase de muita mudança hormonal, a questão familiar, como você falou, vem de uma estrutura muitas vezes, né, não sempre, existem suas exceções, mas em grande maioria existe uma disfunção familiar. E aí tem todo o contexto, e aí às vezes nessa fase, se a gente for olhar para o hoje, a gente desiste, né, a gente desacredita das pessoas. Mas eu acredito que honra é a gente olhar e liberar o destino dessas pessoas, né. A gente não olhar para o que ela está fazendo hoje, mas para aquilo que elas são em Deus, né, na identidade delas em Deus. E aí nisso a gente vai liberando o destino delas, a gente vai acreditando nelas e a gente vai olhando para o futuro, né, e não Verdade. nas ações dessas pessoas no presente. E eu acho que isso que vai transformando os ambientes, né. Quando você fez sua primeira viagem, você tinha quantos anos? Quando você foi para a África? Quando eu fui para a África, eu tinha 34 anos. Foi a primeira viagem e eu tinha acabado de ser mãe, né, e aí eu decidi que eu iria, e aí Deus foi cuidando de todos e foi assim, uma explosão, né, foi algo que era um sonho. Eu acho que eu tinha mais vontade de ir na África do que na Disney, né, Aham. porque eu falo que a minha Disney é a África com as crianças, o que eu vivo com ela, a simplicidade. E eu vejo na África um evangelho Genuíno. genuíno, sabe, um evangelho de verdade. Aham, O respeito, o amor, a entrega, a honra que essas pessoas têm de nos receber, aham. é engraçado. Por incrível que pareça, eu sou considerada branca na África, né. E apesar da pele, né, morena e tal, eu sou considerada branca. Então eles me recebem com tanta honra. Eu teve a primeira viagem, eu tive um impacto muito grande, que eu fui numa aldeia chamada Elalaby. Essa viagem ela acontece em Guiné-Bissau, então nós chegamos na cidade e no dia seguinte nós já vamos para as aldeias. Então o tempo inteiro nós estamos dentro das aldeias, ali onde não tem luz, não tem água, e ao chegar, as crianças já se preparam, cantando música, dançando, é a forma que ela tem de nos honrar. E eu acho isso, assim, extraordinário. E elas sempre vão te honrar com o melhor que ela tem. Às vezes tem criança que chega para você, é constrangedor, ela te dá uma laranja, mas no meio Pra ela é muita coisa. é muita coisa, para ela é muita coisa. E aí no meio de, sei lá,
300 laranjas, ela vai escolher a mais bonita, a que estiver mais perfeita para te entregar. Aquilo me impactou. E quando eu fui nessa aldeia que eu comentei, Elalabi, as crianças lá são bem primitivas. Eles não têm acesso à informação, não têm acesso à luz, à água. Então eles vivem mesmo como tipo índio, né, dentro da aldeia. E esses meninos, eles vieram ao nosso encontro, eles andaram uns 15 quilômetros para nos encontrar no meio da caminhada, porque nós vamos de carro até uma região e nós caminhamos 3 horas e meia de mata dentro até conseguir chegar nessa aldeia. Mas o lugar é surreal, é o lugar onde Deus, sabe, literalmente ele me volta como barro para me amassar, para amassar bastante, para moldar e você sai dali realmente uma nova criatura. Todas as vezes que eu vou, é muito impactante. E essas crianças saem e ela busca no meio da mata um negócio que chama veludo, uma frutinha. Então eles arrancam aqueles galhos grandes e eles vêm com eles nas mãos assim ao meio da caminhada nos encontrar e entregar como honra. Obrigada por você estar aqui. Obrigada por você olhar para nós. E aí isso me deixou com o coração assim arrebentado assim. Eu tô aqui É, emocionada. é incrível, é incrível. Não tem como você não fazer uma viagem dessa e você não ser transformado, você voltar o mesmo. É É muito uma cultura diferente. diferente, né, porque quanto mais, quanto mais a gente precisa, ou quanto mais a gente tem, eu estava até conversando com o Fabrício daqui, né, essa semana que ele falando da ação que lá na rodoviária, e quanto mais as pessoas elas não têm, mais elas são gratas. E aqui a gente tem uma liberdade no evangelho. A gente tem pessoas que são perseguidas, né, em países perseguidos. Essas pessoas elas não negam a fé por nada. Por nada. Elas com uma página da Bíblia que talvez é a única coisa que elas tenham ali da Bíblia, porque elas não podem ter Bíblia, então às vezes elas dividem uma página da Bíblia e elas são gratas. E uma criança pegar, às vezes, escolher o melhor, né? E aí, de Pra te repente, entregar, né. numa outra realidade, há algo de eu querer o melhor, né? Das pessoas mais poderosas, assim, né? Quererem o melhor, mas aí, quando você chega lá para levar o evangelho, eles não têm nada. Eles não têm nada. Então, assim, talvez aquela laranja é tudo, era uma refeição, era o que eles tinham, e eles escolhem o melhor para agradecer o fato de você estar ali. É uma realidade que a gente não conhece. Às vezes a gente tem essa cultura, né? Assim, ah, não tá tão bom, nossa, hoje foi ruim, ai, eu não sei o que lá foi ruim. A gente sempre tá reclamando, reclamando, e a gente tem tudo. A gente tem uma estrutura de um culto, a gente tem comida, a gente tem pessoas, a gente tem uma liberdade do evangelho, a gente tem um ar-condicionado, a gente tem tudo que a gente, mais do que a gente precisa, e a gente reclama muitas vezes e não é grato, né? Ou tenta reter o melhor pra gente. E quando as pessoas que não têm, elas são as que mais são generosas, as que mais são gratas, né? Pelo fato de você estar ali dispondo do seu tempo. Eu imagino assim, só de você falar agora, você falou da laranja, eu fiquei aqui pensando, imaginando a cena da criança entregando a laranja. Como que você voltou dessa experiência? Olha, esse período que eu fui a primeira viagem, eu fui muito impactada com o amor de Jesus, a simplicidade, como Jesus ama, como ele agia, como ele andava no meio das multidões. E eu ficava lembrando disso o tempo inteiro, né. Então assim, desde essa viagem eu comecei a pensar em alguma coisa que eu estou fazendo, ou atitude, ou circunstância, eu fico pensando: "O que que Jesus faria?". Que às vezes tem gente que pede umas coisas que é absurda, né. E lá eu aprendi que a gratidão, ela revela o caráter. E eu fui tocada como nós somos ingratos também com Deus. Porque começa quando você olha para Jesus, vê o sacrifício, tudo que ele fez por cada um de nós, e se esse amor não é capaz de te transformar, então sua vida não valeu a pena. Não Uhum. valeu a pena. Então você tem que
parar para pensar e ver como é impactante você ver pessoas simples, que honram, que amam, que se entregam, que se doam, e é um amor espetacular, sem troca, sem barganha, Sem interesse. sem interesse. Então, assim, é o amor que nos constrange. Por isso que eu sempre falo assim que, Paulo, quando ele fala para Deus tirar o espinho da carne dele, ele está ali se referindo, ninguém sabe se era uma doença, se era uma frustração de um sonho, o que que era que Paulo tinha, mas ele pedia para Deus tirar o espinho na carne dele. E ele fala assim que o meu amor se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Né? Porque quando a gente pensa que nós somos fracos, Deus vem e nos vivifica e nos transforma, segura na nossa mão e fala: "Vamos, filho, eu estou aqui com você". Então, assim, lá na aldeia é incrível essa cultura do amor e da honra. Nós vamos achando que estamos levando, vamos entregar algo. Pelo contrário, nós que saímos de lá recebendo em abundância, é sem medida, sabe, é recalcada, sem medida, transbordante, porque as pessoas sempre vão se unir para entregar o que há de melhor. Uhum. E agora eles têm uma característica muito grande, a comunhão que eles têm entre eles. Eu vou até Comunidade, né? é, eu vou citar até um caso, uma dinâmica que teve, foi um pastor, ele é filósofo americano, e foi na aldeia e ele entregou, fez um saco de presente, cheio de presente, de guloseimas, de várias coisas, que não é a realidade deles. E então ele colocou, era um saco assim enorme, o saco colocou numa pedra, numa distância assim, acho que de uns 500 metros, alguma coisa assim, eu não tenho ideia mais ou menos de distância. E aí ele colocou e juntou um grupo de crianças, de umas 30 crianças, e ele falou com elas assim: eu vou fazer uma brincadeira com vocês, eu vou explicar, e vocês vão se unir, e quando eu contar até 3, eu vou disparar e vocês correm. Quem chegar primeiro vai ganhar aquele presente. Ele estava estudando o comportamento das crianças, como que elas agiam. E aí ele colocou e fez isso. Na hora que ele começou a contar, 1, 2, todos eles rápido seguraram um na mão do outro, assim, juntos. Só que eles conversavam no dialeto deles e ele não entendia, né? Porque cada etnia fala um dialeto e cada região vai falar uma língua. Tem, por exemplo, Senegal vai falar francês, que foi colonizado pelos franceses, Guiné-Bissau pelos portugueses, mas é aquele português do pois de Portugal, né? Mas eles vão conversar em crioulo. Eles conversam em crioulo, né? Que é a língua que eu fui aprendendo por conviver com eles, eu fui aprendendo um pouco. Não sei muito, mas eu consigo conversar com eles, entender. Então, naquele momento, eles falaram o dialeto deles. E aí seguraram as mãos um dos outros. E aí, quando ele falou já, eles dispararam, todos juntos. E aí chegaram no presente assim, abraçaram a pedra, todo mundo e segurou. Aí esse filósofo, né, chegou e perguntou para ele por que que eles fizeram isso. Aí eles falaram que a alegria de um é a alegria de todos, a dor de um é a dor de todos. E que toda a vida deles, eles querem viver essa celebração, que é a comunhão, que é a unidade, sabe? É a honra, é o amor que une, que sela, que agrega. Então, assim, é muito impactante isso lá na África. Quando eles vão receber um atendimento, por exemplo, odontológico ou médico, eles acordam muito cedo e eles vão fazendo a fila. Eles colocam um carocinho de manga, uma pedra, um pedacinho de pau e eles vão marcando o lugar de cada um. E ninguém desrespeita aquela fileira que foi feita e eles deixam ali marcando e eles começam a brincar num tipo um campo de futebol, que é uma área bem aberta, então eles começam a brincar ali e na hora que fala que vai começar o atendimento, eles estão todos de pé e honra. Então, eles têm uma cultura de que o mais velho falou, você tem que obedecer, é obrigado a obedecer, independente se é seu pai, se é sua mãe, você tem que honrar. Então essas coisas são muito impactantes. Eu lembro que eu recebi uma vez lá em casa o pessoal do Atoto às crianças, né? Então vem 2 crianças e um monitor.
Era chocante, assim, a educação deles, gente, é uma coisa de outro nível, porque na hora que o monitor falava, parou, eles nunca discutiram. Na hora de comer, aí eles comiam, aí eles pegavam e queriam repetir. Aí ele termina de comer primeiro, aí terminava, ele olhava assim: "Você quer comer mais?" Aí ele olhava assim pra gente: "Não, vocês estão em casa, assim, fica à vontade". E aí os meninos jogando, aí ele na hora que o monitor falava assim: hora de dormir. Gente, eles Acabou, é. não discutiam, eles não faziam birra, Não. eles obedeciam. E tudo, assim, do mais simples, qualquer coisa que a gente fazia por eles era muito, né. Então a gente preparou um presentinho para receber eles, eles super felizes, assim, tudo que a gente fazia, para eles era algo extraordinário, assim. Eu fiquei apaixonada pelos meninos, pela educação deles, assim, tudo. Deixavam tudo organizado, assim, obedeciam ao tutor, sim, uma coisa de outro mundo, que a gente muitas É, vezes é impactante, né. não vê crianças agindo desse jeito, né. Como que foi, voltar para essa realidade completamente diferente, né. Então hoje, por mais, né, quando a gente vai para lugares mesmo que improváveis, né, eu acho que existe uma diferença muito gritante lá da África até em lugares porque quando a gente começa a fazer trabalho com pessoas de rua, a gente vê que realmente essas pessoas necessitam do evangelho. E o evangelho também é para essas pessoas. E a gente vê uma diferença, a gente vê a gratidão, a gente vê esses vulneráveis, mas a gente já presenciou cena, né, da gente fazer algo e a pessoa não gostar aqui em Brasília, né, da pessoa na ação social da não, não foi isso daqui que eu pedi, eu queria algo melhor, não sei o quê. Então até a pessoa que às vezes é simples, é que ela não tem tanto essa gratidão como eles têm, né. Como foi voltar para essa outra realidade depois, assim? Então, esse projeto que você falou eu conheci esse projeto já aqui no Brasil, eles já até me convidaram para conhecer eles lá, né. Meu sonho, gente. É? Quando Ah, esses então meninos vamos realizar esse sonho vamos, juntas. vamos. Ah, vamos. Quando eles foram embora, gente, eu chorei tanto, tanto, tanto. Aí eu comecei a pesquisar passagem para ir para lá, eu falei: "Não, eu vou lá visitar os meninos". Não, Eles mas foram todas é as igrejas que eles iam ministrar, eu ia atrás deles só para dar um é abraço lindo, neles, né, eu fiquei lindo de apaixonada neles. então, quando eu fui para a África, eu falei para Jesus, assim, eu estava nessa aldeia em El Alabi, quando eu falei que Jesus falava comigo, então as árvores lá são imensas, são gigantescas. E eu sentei embaixo de uma árvore, e aí eu comecei, falei assim: "Deus, se revela para mim de uma forma que eu posso viver esse amor, sabe, extravagante, esse amor abundante, esse amor verdadeiro de entrega, de renúncia, de que se doa por completo". Aí eu falava isso para Deus: "Eu quero aprender a amar como essas pessoas amam". E aquilo eu choro muito quando eu tô lá, porque eles me emocionam o tempo inteiro. E eu comecei a falar com Deus sobre isso. Falei assim: "Me ensina a amar como eles amam". E aí, quando eu retornei depois de 22 dias dessa viagem, eu vinha no avião, eu saí de lá chorando, cheguei no Brasil chorando, Chorando. chorava, parava, e e aí eu falava com Deus sobre isso. E no meio de um voo desses, o Senhor falou comigo: "Você quer me amar? Seja simples. Só se entrega, só deixa fluir pelo meu espírito. E a obra que eu tenho na sua vida, ela já começou. E sou eu que estou edificando, né, a casa". Uhum. E aí Deus trouxe aquela palavra que tem em Apocalipse 21, que não haverá mais choro. E aí eu fiquei assim: "Gente, mas Apocalipse, na realidade, 21, ele tá falando aos nossos olhos, a gente olha assim, lê, e você fala assim: "Não, mas ele tá falando de um fim, não um começo, ele tá falando do que vai acontecer, como vai ser, e a dureza, talvez, do coração do homem, como", né. E aí eu parei e fiquei pensando naquilo, eu falei assim: "Mas e Deus enxugará toda lágrima". E aí eu fiquei pensando: "Deus, o que que o senhor quer falar comigo sobre que Deus enxugará toda lágrima?". Aí Deus falou assim: "Começa resgatando a identidade". Aí eu falei: "A identidade?". Aí eu comecei a associar, porque a lágrima, né, porque o choro.
porque essa escassez, né? E aí Deus foi me direcionando que Ele queria que eu acessasse lugares onde geralmente as pessoas não vão, não gostam. Talvez não dá uma certa visibilidade, não dá né, um status e tal. E quando eu cheguei em Brasília, a gente começou a fazer, vamos fazer um evangelismo na rodoviária. E eu tenho uma grande amiga, parceira, que é a Ana Lídia, e ela falou assim: Lele, vamos para a rodoviária, vamos visitar essas pessoas e tal, tal. Eu falei: vamos. Então vamos fazer evangelismo. Aí começamos a fazer o evangelismo na rodoviária, toda segunda-feira à noite. E ali a gente começou só evangelizando, entregando, às vezes, cobertores. Depois nós começamos a entregar sopa, porque a gente via muita gente com fome, né? Então, eu não sei se você sabe, mas geralmente a pessoa que é adicta, eles, durante o dia, eles gostam de dormir por causa do efeito da droga. E no final da tarde, para o início da noite, eles estão acordados, aí é onde eles vão consumir novamente. Então, às vezes, nesse período, desperta muito a questão da fome. E não tem o que comer, ele acaba se drogando mais rápido ainda para passar o efeito da droga, da dor da alma, do desequilíbrio que ele vem. Então, assim, essas pessoas, elas estão carentes de amor, porque eles saem de uma família disfuncional. Eu vim de uma família que é disfuncional. Apesar que a gente nunca teve convívio com a bebida, com drogas, né? Nada disso. Mas disfuncional assim, porque meu pai e minha mãe não tinham um casamento saudável. Meu pai, saiu de casa com 9 anos de idade. Então ele não experimentou esse amor de família. Então era difícil você dar aquilo que você não Não tem. recebeu, né? Então ele não tinha muito esse ajuste, teve momentos difíceis de muita traição com a minha mãe, e a gente ia absorvendo essas coisas, né? Então eu, por exemplo, era uma pessoa que eu crescia dizendo que eu não ia me casar, porque eu não acreditava no casamento pelo que eu via dentro da minha casa. E Deus foi tão generoso que eu casei a primeira vez, fiquei viúva, mas foi tudo um cumprimento de um propósito de Deus na minha vida, onde Deus estava forjando o meu caráter também. E depois disso, tipo, foi uma explosão quando eu fiquei viúva, foi uma explosão que eu falei, agora eu vou amar quem eu acho que eu deveria amar, os improváveis, as pessoas, lugares. E foi a primeira viagem para a África, estava inserida também um pouco nesse contexto. E então, assim, aí eu percebi que eu podia fazer algo por essas pessoas. E comecei com evangelismo nas ruas. Então, de abraçar pessoas, de dar uma palavra de ânimo para elas, dizer para ela que Deus se importava com ela, que apesar de muito chorar, ai, saudade da minha mãe, saudade da minha esposa, né? Então a gente conseguia falar: a sua mãe não está aqui, a sua esposa, mas Deus te olha como você verdadeiramente é. E Ele não aponta o seu pecado, Ele não vai fazer uma acepção de pessoa, Ele te ama, porque você é a essência dele, você foi construído com o DNA dele. Só que a vida acabou te levando para esse caminho, as dores, a ferida na alma. Então acabou. A sua identidade foi roubada. Sempre o que eu tento levar para eles, que eles perderam ao longo do caminho a identidade e que Jesus não quer sacrifício, que ele só quer resgatar aquilo que ele colocou dentro dele desde da sua vida, quando sua vida foi gerada. Então, assim, às vezes é difícil. Às vezes a gente não consegue essa linguagem de amor, porque uma pessoa que passou a vida sem receber amor, ele tem dificuldade de receber. Ele até dá, o amor. Não sei se você já observou que geralmente morador de rua tem um cachorrinho. Quantas vezes eu já vi eles ganharem uma marmita para eles E dividir. comerem? Não, muitas vezes ele nem divide. Ele deixa de comer e dá para o cachorro. Dá para o Caramba, cachorro. é E é verdade, uma atitude de amor. E eu pude ver isso assim visivelmente é na verdade. rua. Você já viu? Aham, Agora agora que você você tá começa falando, eu a sempre vi eles perceber? aham. E é engraçado, a gente que convive, a gente tem uma ideia do que acontece, né? Então, eu começava assim, meu Deus, ele tá tirando o melhor dele, aí me leva.
pra África de novo. Ele está tirando o melhor dele para dar para honrar um cachorrinho, que é um Que animal, é companheiro. mas ele está ali na alegria, na dor, na tristeza, ele está ali do lado dele, amando ele, independente de qualquer situação, se ele está no uso da droga ou não, no efeito ou não da droga. O cachorrinho é o companheiro fiel deles. Uhum. Eu acho que isso diz muito do evangelho, né, porque é muito fácil a gente amar a pessoa quando ela tá, cheirosa, quando ela tá bem, quando ela tem uma posição, um cargo alto empresarial, quando ela tem dinheiro. E até pessoas acabam dando, às vezes, mais trabalho em questão de personalidade, né, de ingratidão, muitas coisas, mas é uma questão, às vezes, de status, né, de estar ali com as pessoas. Mas o evangelho é nos convidar a ajoelhar até o próximo, né, a olhar no olho daqueles que a sociedade rejeita, né, de abraçar. Isso eu vejo muito, assim, você é abraçar, é conversar com todo mundo, às vezes até quando eu preciso, ter uma visita, né, de famílias que não participam da igreja, de adolescentes, né, famílias disfuncionais, que existem vários problemas. Eu te chamo para ir comigo, porque você consegue acessar essas pessoas de uma forma mais fácil por já estar convivendo com isso, né, você já vai, conversa e vai indo. E de olhar o melhor das pessoas, né. Então, eu me lembrei, né, de quando você foi e você olhava para a pessoa e você falava assim: "Não, você é muito boa", e você foi extraindo o melhor dessa pessoa, né. E aí eu até na hora, assim, eu fiquei assim: "É isso". E aí eu fui pedindo ali ao Espírito Santo que eu enxergue isso nessa pessoa também, porque eu sabia já de algumas coisas, né, que como a família estava, né, e estava difícil eu olhar para essa pessoa e eu achar glória nela. E às vezes a gente precisa cavar muito para a gente achar um diamante no coração de alguém, né. E como que isso tem transformado, assim, porque o que eu escuto é: "Não, tá, minha casa tá mudando muito, minha casa", e é um processo, né. Mas é a gente olhar e eu aprendi muito com isso, de pegar, independente da história, né, e eu lembro que lá na hora Deus me mostrou que a pessoa estava sendo reflexo de algo que ela tinha passado, né. Então ela estava e as pessoas elas não percebem que elas estão refletindo algo que elas viveram. E aí a gente vai olhando para as pessoas e a gente vai extraindo, né. Então o adolescente erra o tempo todo e geralmente eles cometem os mesmos erros, né, eles não aprendem com os erros que eles têm geralmente. E às vezes é uma frustração que a gente carrega na liderança, de falar: "Nossa, eu já falei 10 vezes, eu já falei 15 vezes, já aconselhei", e até no último podcast eu falei sobre isso, porque às vezes a gente vai se frustrar na liderança, mas a liderança ela não é a frustração. Então a frustração ela faz parte, mas ela não é a liderança em si. E que eu sempre peço muito para Deus para que seja como aquele filme, né, é a primeira vez, é como a primeira vez, alguma coisa assim. Que todo dia, quando eu tiver que aconselhar, que não seja mais um caso, que não seja mais um aconselhamento, que eu não olhe e fale assim: "Ó, já aconselhei adolescente com namorado 10 vezes, não vai adiantar de nada, adolescente namorando, adolescente está vivendo esse pecado, eu já aconselhei tantos e nunca mudou, então é só mais uma conversa". Eu falo: "Não", que eu sempre olhe e fale: "Cara, que seja o primeiro aconselhamento, que eu fui com toda expectativa, que eu estava ali inteira, entregue, e que eu ame da mesma forma como eu amei na primeira vez, que eu amei no primeiro caso, que não que seja assim: 'Ah, só mais um, eu já me acostumei com essa frustração, não vai mudar nada'", né. Então eu sempre peço esse equilíbrio para Deus, né, da minha vida eu não ficar ali sofrendo às vezes, né, igual já teve vezes eu passar o dia chorando ali de alguns casos, e eu não tenho como, né, a vida ficar a semana inteira chorando, o mês inteiro chorando, né, não trabalhar, não fazer nada, mas que eu sinta a dor de ver um filho se afastando, sabe, que eu sinta a dor de ver um filho, igual ali, às vezes, na caixa de recuperação, né, a dor de uma família, né, a dor das pessoas que estão ali, que viveram traumas, que chegaram naquela situação, mas estão reconhecendo que precisa de ajuda e cada um no seu processo, né, mas que são pessoas que carecem, necessita do evangelho. O evangelho é um mendigo dizendo ao outro onde achar pão, né. Então a graça ela não é para quem acha que merece, mas para quem sabe que precisa. Então ela não é para mim porque eu sou muito boa, que eu sou mais espiritual que as pessoas. Eu também careço dessa misericórdia tanto quanto as pessoas que às vezes a sociedade diz que não, que a sociedade impõe ali o seu preconceito ou a sua, eh
o seu próprio julgamento com relação ao outro, que eu olho e falo assim: "Eu não sou diferente dessa pessoa". Se não fosse a graça de Deus, provavelmente eu estaria numa situação assim, mas que o evangelho seja pregado a todas as pessoas, sabe, sem distinção. A Bíblia nos convida a amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem, né. Então Jesus fala que a gente seria conhecido como seus discípulos se a gente amasse uns aos outros. Não era quem tivesse a vida mais santa, quem fosse o melhor de todos, quem pregasse muito bem, quem fosse o melhor discípulo, mas quando a gente entende esse amor de Deus, a gente alcança essas pessoas que são vulneráveis, quando a gente entende que Deus nos amou, né, como o próprio João, a gente vê uma mudança dele ali no início, começa a andar com Jesus e depois ele escrevendo as cartas: "Filhinhos, amemos uns aos outros", então de alguém que tinha uma personalidade forte, de alguém que era mais ousado, mano, assim, para dizer não dizer tão bravo, né, mas para alguém que era ali mais furioso e de repente ele falando sobre o amor, mas a gente vê o quanto ele entendia o amor de Deus por ele. Então, o discípulo amado, então ele não estava baseado no quanto ele amava Deus, mas no quanto Jesus amava ele. Então, o discípulo amado reclinou a cabeça no peito de Jesus, o discípulo a quem Jesus amava. Então, ele se refere a ele mesmo como esse discípulo a quem Jesus amava. E isso faz com que ele olhe para os outros e fale que não adianta a gente falar, né, e não amar. Então, que nós seríamos conhecidos como se a gente amasse uns aos outros. Então, esse é o convite de Jesus, que a gente seja conhecido como discípulos de Jesus por amar as pessoas improváveis, por cuidar das pessoas improváveis. Então a igreja, ela é o local em que o mundo espera essa transformação, em que o mundo aguarda da gente, como a Bíblia fala, a manifestação dos filhos de Deus. Então, que a gente se revele ao mundo como uma necessidade, uma resposta à necessidade do mundo. Que a gente seja a resposta para os problemas, que a gente seja a resposta para a saúde, que a gente seja a resposta de um povo que ama, que a gente seja a resposta para cuidar das pessoas que são usuários de droga, que a gente seja a resposta para as famílias, que a gente seja a resposta, porque muitas pessoas têm essa pergunta, né, e sempre falam disso: "Ah, se Deus existe", né, muitas pessoas que não acreditam em Deus, "se Deus existe, por que que tem fome na África?", né, eu já escutei É, isso várias e eu vezes. escuto E muito. eu falo: "Mas cadê a gente?", porque Deus se revela através da gente, então não é onde está Deus, onde está os filhos de Deus que não se revelaram. Então a gente é a resposta para esses problemas, e se a gente não está se levantando, está existindo um problema na gente, porque Deus quer se revelar através da gente, né, como uma voz para a sociedade. Então não é a gente enxergar um problema, não, é a gente solucionar o problema que a gente está enxergando. É incrível o que você está falando, porque você quer acessar alguém, honra ela, derrame amor sobre ela. É a forma de você honrar. No momento que alguém que não recebeu amor, que geralmente é o excluído, é o sedento, essas pessoas, eles estão muito vulneráveis. Então, qualquer coisa vai fragilizar a vida dele, porque ele já está no mundo entregue, né, nesse mundo da droga. Mas eu fico impressionada quando eu encontro uma pessoa que ele está lúcido. Ele está passando o efeito da droga, eu começo a conversar e eu pergunto para ele, sobre a família. Por que a família? Porque é o lugar de origem. É o lugar de origem. Então, eu começo a trazer essa realidade e honrar, dizendo o potencial que ele tem. Eu começo a descobrir nele a essência, puxar a essência de quem ele é em Deus, como filho de Deus. E eles começam a perceber, começam a chorar, aí começa a falar sobre: "A senhora pode me ouvir um pouquinho?" Eu falei: "Claro, faço questão de te ouvir". Então você começa a ouvir as pessoas, você vê a dureza da alma, a feridas profundas, coisas que somente Deus pode curar. Não existe outra resposta. E eu sempre parto do princípio que nós não estamos falando sobre religião, Sim. mas de um amor que Uhum. resgata, que restaura, que transforma, que edifica e que é transbordante na nossa vida quando nós descobrimos. E quando você falou assim dos cristãos, eu falo que tudo começa em nós, Uhum. dentro de nós. Uhum.
né, para a gente poder conseguir levar esse amor, acessar essas pessoas. E eu sempre falo que Deus não me chamou para acessar o coração de ninguém, porque o coração todo mundo acessa. Você acessa com elogio, com um doce, com um presente, né. Você acessa de qualquer forma fácil o coração, mas Deus me chamou para romper na alma pelo Espírito, quando a Bíblia diz que os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Então é alicerçado na palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo que habita em mim, eu vou fazer a obra que o Senhor me chamou para fazer. E eu entendi que a melhor forma de acessar os corações, a alma de alguém, é entrando com a honra. A partir do momento que eu entro com a honra, o coração quebranta e o Espírito Santo rompe e traz a cura na alma. E eu creio nisso. E é fazer isso que Jesus fez, porque, assim, Jesus olhou pra gente, ele extraiu o melhor que tinha na gente. É, Então ele exatamente. nos deu uma vida nova. Então, olhar para essas pessoas e olhar para o melhor que talvez elas mesmas não enxerguem, elas não saibam, elas não percebam, mas é fazer exatamente aquilo que Jesus fez com a gente, independente dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas transgressões, ele decidiu nos amar, ele decidiu pagar a nossa dívida e nos dar uma vida nova. Então Jesus não melhorou a Débora, Jesus hum, transformou, deu uma nova vida para Débora. Então o evangelho é justamente a gente olhar e falar: "Cara, Deus ama essa pessoa, existe algo nela que Deus quer que ela saiba Você vai revelar". extrair, né, o melhor da pessoa, daquela pessoa, né. Exatamente. Então, até quando a gente conversava, eu falei, né, sobre a natureza guarda a manifestação dos filhos de Deus, e me veio algo que eu nunca tinha pensado, assim, que o Espírito Santo trouxe, porque se a pessoa ela não sabe que ela é filho, como ela vai se revelar? É isso aí. É Então, o isso aí. mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus, mas para que a gente se revele como os filhos, a gente precisa entender que a gente é filho de É Deus. filho de Então, a Deus. gente precisa sempre tratar a nossa identidade em Deus, porque o mundo está esperando pessoas com identidades tratadas para se revelar e manifestar a glória de Deus. É. E hoje nós percebemos muito, tanto nos adolescentes como nos adictos, nos dependentes químicos, que o que que falta na vida dele? O resgate da identidade. Porque quando nós resgatamos a identidade dele, pelo Espírito, ele rompe a alma e ele sela, ele entra e sela. Eu tive um grande testemunho, por esses dias, diante de uma tragédia, de choro, de dores profunda, no dia 8 de agosto nós batizamos 32 pessoas dentro da casa de recuperação. Havia 46 internos, 32 se batizaram, mais da metade. Então, houve óbitos e tudo, e dessas 6 pessoas que foram a óbito, uma mãe ligou para mim e falou assim: "Eu queria muito agradecer a senhora pela sua vida, eu queria agradecer pela casa, né, que apoiou, que acolheu meu filho, e sabe por quê? Eu queria dizer algo para a senhora que vem de Deus, não desista do seu trabalho, permaneça firme, porque" e ela chorando, aos prantos, eu do outro lado chorando no telefone. Ela falou assim: "Porque eu poderia ter perdido meu filho para as drogas ou para o mundo do crime, mas apesar da tragédia, eu sei que o meu filho partiu com o Senhor. Você conseguiu resgatar a identidade. Meu filho era altamente depressivo, meu filho tentou suicídio 5 vezes, e eu já tinha feito várias coisas, levado ele para psicólogo, no médico, em vários lugares. E ali foi o lugar onde Deus escolheu para o meu filho estar. Mas Deus escolheu, porque a presença dele estava naquele lugar, porque através da sua vida e da sua equipe, o meu filho foi acessado, transformado. E o dia que eu estive no aniversário dele, que foi após o batismo, ele falou assim: "Mãe, eu descobri quem eu sou". E eu sou muito grato. Aí ele falou no meu nome para ela, e aí ela falou assim: "Meu filho, eu não estou acreditando". Ele falou assim: "Mãe, eu estou sentindo uma paz, uma presença que eu nunca tive na minha vida, na minha vida. Até o meu choro é diferente, porque o meu choro é de gratidão a Deus pela transformação, pelo que ele fez em mim". Então assim, a gente
para e pensa que vale a pena. Existe sacrifício? Existe. Eu também renuncio várias coisas, Sim. o meu tempo com família, o meu Sim, tempo com os meus lazer, filhos, o meu tempo de estar em comunhão, em aniversário, em é, outros lugares, mas eu sei que vale a pena. E Jesus disse para mim que ele faria tudo valer a pena. Então, assim, eu não penso 2 vezes quando eu vou. uhum, Às vezes meu marido pergunta assim: "Poxa, mas logo hoje é aniversário de alguém da família, nã-nã-nã". Falei: "Amor, tá tudo bem, eu vou. Eu vou chegar atrasado, mas eu vou honrar vocês também. Eu vou primeiro fazer aquilo que o meu pai me chamou. E quando terminar, pode saber que eu estarei com todo mundo, junto com vocês". E assim, é tão gratificante, eu tive um outro episódio de um outro rapaz, que ele viveu a vida no crime, com 21 anos. A vida dele entregue, depois da morte do pai, ele entrou em depressão, começou a usar droga e, enfim, entrou para o mundo do crime. E esse menino relatou várias coisas para mim, e ele falou assim: "Eu passei uma vida conhecendo várias religiões, mas ninguém nunca me apresentou Jesus. uhum. E eu conheci Jesus através da vida de vocês. E quando eu sair daqui da minha recuperação, quero congregar com vocês e eu quero, estou decidido que eu sou um novo homem e eu posso dizer, eu sou cristão, eu sou evangélico. Porque Deus entrou e ele falava assim para mim: "É muito louco". Aí ele brincava: "É muito louco, como que vocês vivem isso? Porque todo dia ele fala comigo na madrugada, à noite. Eu tô lendo a Bíblia que a senhora me deu há um mês atrás, Glória a Deus. e Deus está falando comigo, e eu não tenho nem palavras, eu não sei como expressar, como falar sobre isso", né. Então, quando você escuta esses testemunhos, você é tão Fortalece, né? edificado, você se É, fortalece. Sabe, você dá a volta por cima, fica de pé de novo, no pra continuar. destino, seguindo o propósito e a promessa de Deus. Então isso faz a nossa vida valer a pena. E é o que eu digo para qualquer cristão: se entregue por completo e deixa Jesus, o amor dele, te restaurar, se revelar, para que você possa viver o extraordinário de Deus aqui nessa terra e acessando todas as vidas, porque toda vida importa Importa. para Deus. Uhum. Pra gente ir finalizar, eu acredito que tem chamados, né, tem coisas que Deus colocou e lugares que quem vai acessar é a Letícia, que Deus planejou para sua vida. Tem lugares que eu vou acessar que você não vai acessar, tem lugares que Deus me chamou para ir, que Deus chamou outras pessoas. Tem lugar para todo mundo, para todos os filhos de Deus poderem Verdade. revelar a glória de Deus. Mas o evangelho, ele é para todos e que em tudo a gente revele Jesus. Eu lembro que uma vez eu estava indo para São Paulo, estava numa viagem, e aí eu estava no avião, aí já começou no avião, assim, algo aconteceu ali, assim, eu errei o lugar da minha poltrona, só que assim, não tinha como eu ter errado aquele número, assim, eu ter sentado naquele lugar errado, assim, era impossível. Depois eu fiquei olhando de todas as formas, de cabeça para baixo, no reflexo, para eu tentar entender como que era. E tinha uma pessoa que ela estava no telefone, ele estava falando muito alto, sabe aquela pessoa que já estava sendo inconveniente? E ninguém queria sentar perto dele. E aí quando a pessoa chegou do lugar e eu falei assim: "Não, eu vou levantar", ela: "Não, pode ficar aí". Naquele momento eu entendi que Deus queria que eu tivesse ali sentado junto com ele. E eu comecei a falar do evangelho e eu estava lendo a Bíblia, né, e ele começando primeiro ele começou a meio que dar em cima, assim, tentando puxar assunto e me elogiando, não sei o quê. E daqui a pouco eu comecei a pregar pra ele, e Deus foi me mostrando coisas sobre ele, e tinha acabado de acontecer uma tragédia, um acidente, ele estava se sentindo muito culpado, porque pessoas faleceram através daquele acidente, assim, ele estava machucado. Então, eu comecei a falar de Jesus para ele, e aí no final ele aceitou Jesus. E naquela mesma viagem eu estava no shopping, no banheiro do shopping, e aí tinham 2 pessoas que estavam limpando o banheiro, 2 mulheres, e aí elas estavam conversando e eu comecei a conversar com elas também. E aí no meio da conversa elas começaram a chorar. E eu fiquei me perguntando o que que tinha acontecido, eu fiquei sem entender nada. E aí elas chorando e eu olhando assim, parada assim, sem entender. E aí elas começaram a falar, a soltar algumas frases que eu comecei a entender por que que elas estavam chorando. E aí uma falava assim: "As pessoas elas vão para o mesmo lugar no final das contas e elas se sentem superiores a gente. As pessoas no final vai todo mundo
para o mesmo vai para debaixo da terra. E elas começaram a falar frases, assim, as pessoas não tratam a gente, elas começaram a ir soltando frases que eu falei: "Cara, eu acho que eu entendi". E aí eu falei: "É porque eu falei com vocês?" E ela: "Sim, porque a gente" era à noite, era por volta de umas 9 horas da noite. E ela falou assim: "A gente tá aqui o dia todo trabalhando e você foi a primeira pessoa que cumprimentou a gente". E aí eu fiquei chocada, eu falei assim: "Cara, como que durante um dia inteiro O não amor em teve detalhes, né. uma pessoa que cumprimentou?" E aquele não foi um grande gesto, aquilo foi uma educação, foi algo tão natural para mim. E aí eu abracei elas, e aí na hora que eu abracei elas não queriam que eu elas: "Não, eu tô suja, a gente tá", eu falei: "Não, pelo amor de Deus". Aí eu abracei e falei assim: "Vocês são muito amadas". E aí eu comecei a falar que eu só revelava aquilo que meu pai fazia, né, que aquilo era natural, porque Deus amava as pessoas, Jesus amava elas. E aquilo me marcou, porque, assim, era algo tão simples. É o evangelho, então, assim, será que não teve um cristão que tenha passado ali naquele shopping durante o dia? Uma pessoa para dar um bom dia para elas, assim, eu não fiz uma grande ação, eu não entreguei um presente para elas, eu simplesmente cumprimentei e conversei com elas ali enquanto eu estava esperando a minha amiga no banheiro. E aí minha amiga saiu, eu estava lá abraçada, elas chorando, e elas falando: "As pessoas elas passam aqui o dia todo, elas não cumprimentam a gente, no final das contas vai todo mundo para o mesmo lugar e elas se sentem superiores a gente porque a gente está aqui limpando o banheiro". E eu fiquei: "Gente, não é possível, assim, que não tenha passado uma pessoa com educação, assim, a que nível que a sociedade chegou de olhar às vezes para o outro e não dar um bom dia". Eu sei que às vezes, né, tem horas que eu posso estar em um mau dia, mas assim, durante o dia inteiro, e como que aquilo marcou aquelas 2 pessoas, porque um simples fato de dar um bom dia, uma boa noite ali, conversar, É elas estavam ali transformador, né. conversando e aí É eu fiquei: "É". transformador. E aquilo mudou a vida delas, assim, eu fiquei ali falando de Jesus para elas, no final apresentei aquilo que tinha acontecido comigo, né. Mas o evangelho eu sei que tem lugares que você vai acessar, que as pessoas vão acessar, mas existem pessoas ao nosso redor que carece de Jesus, que a gente pode revelar Jesus através de uma fala, né. Então talvez a nossa vida seja a única Bíblia que uma pessoa vai ler. Então o que que a gente tem mostrado para as pessoas, né, como que a gente tem vivido esse evangelho em coisas simples. Até ontem, na terça-feira, eu estava no semáforo, e aí a pessoa pedindo dinheiro, daí eu abaixei e falei sorrindo assim: "Não, eu não tenho". Aí ela falou assim: "Nossa, você é uma ovelha no meio dos lobos", porque aí eu fiquei sem entender, e aí eu falei: "Será que é porque eu abaixei o vidro e cumprimentei essa pessoa?" E tipo assim, falei: "Não tenho como te ajudar hoje". Então até não ajudando a pessoa financeiramente, mas dando um sorriso, né, então tem hora que até isso, várias vezes eu sorrindo, as pessoas falam: "Nossa, que sorriso bonito, obrigada, o seu É. sorriso mudou o meu dia", pelo simples fato de ser educada, de dar, e assim, óbvio, gente, existem lugares que a gente precisa tomar cuidado, né, com tudo, questão de segurança, mulher também, mas a gente pode ser educada, a gente pode revelar a graça de Deus através de uma educação. E eu vejo assim, a Bíblia fala que lá em Romanos 5 que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né. Então quando você aonde você estiver, você vai levar o amor de Deus da maneira mais simples, mais sutil, da maneira é num abraço, é num toque, é num elogio, né, é você fazer com que as pessoas consiga se sentir amada, importante, porque no mundo onde o amor já, né, esfriou, as pessoas não se importam mais, a gente vê que Jesus chega amando nos detalhes. E, tem pessoas que você fazer um elogio, chamar a criança, você chamar ela de princesa, ela: "Meu Deus, chora, eu nunca ouvi isso na minha vida". Então, assim, eu vejo Deus agindo nos mínimos detalhes da nossa vida, nas nossas atitudes simples, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de andar, na nossa maneira de tratar o outro. É lindo de A quem ver muito é como perdoado, muito ama, né. é. Então, quando a gente entende o lugar que Deus nos tirou, a gente muito ama, como aquela mulher que chega para lavar os pés de Jesus, né. Então Jesus fala, ela sabia de onde ela estava, ela entendeu o perdão de Deus sobre a vida dela,
por isso o coração é grato. Então, quando a gente entende que Deus nos tirou do mesmo lugar, que se não fosse a graça de Deus a gente estaria todos condenados à morte, a gente tem um coração grato, né? Então, que a gente possa entender que a Esse gente amor. não é superior às outras pessoas, que o evangelho não é sobre isso, porque Jesus fala que ele está aqui como quem serve, que entre a gente seria diferente, né? Que maior no reino dos céus é aquele que serve. Então, que a gente possa seguir esse exemplo, como Paulo fala, né? Tenham a mesma atitude de vocês demonstrada por Cristo, né? Então, que a gente tenha a mesma atitude que Cristo teve de se entregar, de amar as pessoas, de perdoar as pessoas, de enxergar com os olhos de amor, independente do erro das pessoas, né? Então, Jesus esteve disposto a nos perdoar, né? Então, quem somos nós para colocar quem merece ou quem não merece ser amado, né? É olhar com amor e resgatar o que há de melhor nele. Uhum. E a melhor forma é trazendo a cultura da honra, porque você olha com amor e honra. E revela o E, melhor. e aí não tem coração que resista. É É isso. quebrantado, que o Amém. amor de Deus nos constrange, É verdade. né? Obrigada, Lelê. Obrigada por compartilhar seu testemunho, sua história. Tenho certeza que isso vai abençoar muitas pessoas, que vai trazer Amém. a verdadeira base do Evangelho, a simplicidade do Evangelho através do seu testemunho. Me emocionou muito, essa simplicidade, porque é algo que Deus tem falado muito comigo, né? Que o Evangelho ele é simples. A gente que dificulta muitas vezes, né? Então, que a gente possa amar mesmo essas pessoas, independente se é um morador de rua, se são as pessoas que estão caminhando com a gente, está vivendo em pecado, né? Então, que a gente possa de fato amar os improváveis, que a gente possa amar todas as pessoas, que a gente possa ser gentil com quem está ao nosso redor, que a gente possa revelar Jesus através da nossa vida, né? Que a gente Amém. seja uma resposta para o problema da sociedade. É verdade. Então, para finalizar, qual conselho você daria para quem está assistindo a gente, para os líderes hoje? Ai, ame, ame muito. Quem Jesus, o que ele se revelou em você, o sacrifício dele por você e transborda desse amor sobre a vida de todas as pessoas. Aonde você estiver, você é um testemunho vivo da manifestação Amém. de Deus. Amém. Que a gente seja conhecido como seus discípulos, porque nós amamos. Amém. Muito obrigada, Lele. Obrigada Obrigada, a você. pessoal, por estar aqui, por Obrigada. ter assistido até o final. E até o próximo episódio.